Você acorda, pega o celular, responde mensagens, enfrenta o trânsito, cumpre tarefas, alimenta-se rápido e no fim do dia se pergunta: para onde foi o meu tempo? Talvez você não esteja vivendo. Talvez esteja apenas reagindo. A maioria de nós caminha pela vida como se estivesse numa esteira automática, reativos ao que acontece, aos estímulos, às opiniões, aos medos. Mas existe um ponto de ruptura. Um instante silencioso onde tudo muda, quando você para de reagir e começa de verdade a escolher. Este vídeo é um convite. Um chamado para sair do piloto automático e retomar o leme da sua existência. Aqui, através do estoicismo, você vai aprender a identificar o que é seu e o que nunca foi. A silenciar ruídos, dominar a mente e reencontrar o propósito. Cada parte deste vídeo é uma janela para dentro de si, para a liberdade que só nasce quando deixamos de viver segundo os impulsos dos outros. Mas antes, quero que você faça algo simples. Escreva nos comentários: hoje decido viver com coragem e sabedoria. Não apenas escreva, declare. Porque viver de verdade começa com uma decisão, e essa decisão começa agora. Vamos começar? Número 1. A transformação começa de dentro para fora. Você já se olhou no espelho com honestidade, sem a pressa de se esconder atrás de papéis sociais e perguntou: quem sou eu quando o mundo não está me olhando? Essa pergunta simples e silenciosa pode mudar o curso de uma vida inteira. Não é fácil fazê-la, porque ela exige que você pare. E parar hoje se tornou um dos atos mais subversivos que alguém pode praticar. Vivemos em um tempo onde estar ocupado virou sinônimo de valor. Quem corre mais, produz mais, responde mais rápido, parece mais importante. Mas sob essa pressa, mora uma verdade incômoda. Estamos fugindo de nós mesmos. Porque olhar para dentro pode revelar que não somos aquilo que mostramos. E encarar isso exige coragem. O estoicismo nos propõe justamente esse retorno. Sair da reatividade e entrar na consciência. Enquanto você viver tentando controlar o que está fora, sua vida será um eterno campo de batalha. Mas no momento em que volta o olhar para dentro, algo muda. Você deixa de ser soldado e se torna comandante. A transformação não começa no mundo. Começa no modo como você o interpreta. Duas pessoas podem viver a mesma situação e ter experiências opostas. A diferença não está no evento, mas na lente. Seus pensamentos são essa lente. E por isso Marco Aurélio não falava de pensamentos como algo banal. Ele os chamava de alicerce da felicidade. Você pode viver num palácio e sentir-se prisioneiro. Pode estar só e sentir-se pleno. Pode perder tudo e ainda assim conservar a paz. Isso não é negação da realidade. É domínio sobre ela. A vida externa vai te provocar o tempo inteiro. Mas o modo como você responde é a escolha sua. O problema é que você talvez tenha confundido reação com resposta. Reagir é automático. É gritar quando criticado, se esconder quando inseguro, atacar quando tem medo. Responder é diferente. Responder exige pausa. E na pausa mora o poder. Quando você se torna capaz de observar seus próprios pensamentos, sem se identificar com todos eles, nasce uma liberdade nova. Você descobre que não é sua ansiedade, que não é sua raiva, que pode sentir tudo isso sem ser dominado por isso. Olhar para dentro é como entrar em uma casa abandonada. No começo é desconfortável. Há bagunça, talvez mofo, coisas esquecidas nos cantos. Mas à medida que você limpa, reorganiza, acende as luzes, percebe que ali existe um lar. E que esse lar, o seu mundo interno, sempre esteve à sua espera. A maioria das pessoas vive em função de ajustar o cenário, mudar de emprego, de cidade, de relacionamento. Como se a mudança fora resolvesse o caos dentro. Mas o cenário só muda de verdade quando a alma se reposiciona. Enquanto você não se reconecta com sua essência, continuará transferindo o mesmo vazio para lugares diferentes. A prática estoica é um retorno ao centro. É silenciar os ruídos para escutar o que você realmente precisa. Não o que disseram que você devia querer, mas o que sua verdade sussurra quando ninguém mais está por perto. Comece hoje com perguntas sinceras. O que eu estou sentindo agora? Esse pensamento me constrói ou me enfraquece? Essa decisão vem do medo ou da intenção? O autoconhecimento começa quando você decide que viver com propósito é mais importante do que viver agradando. Não espere que o mundo externo valide o seu caminho. Quando você está alinhado consigo mesmo, o universo deixa de ser um campo de guerra e passa a ser um espelho. E essa é a primeira chave. Ela não abre portas externas.
Ela destranca a cela invisível onde você se mantinha, acreditando que era a realidade quem te prendia. Mas era só você, reagindo ao invés de viver. Número 2. O peso que você carrega não é seu. Pense em quantas vezes o seu dia foi arruinado por uma frase dita com desdém, um olhar atravessado, uma crítica injusta ou uma mensagem não respondida. São pequenas faíscas externas que, sem que você perceba, acendem incêndios internos. E você passa horas, às vezes dias, revivendo o que disseram, o que fizeram, o que talvez tenham pensado. Mas e se eu te dissesse que o peso que você carrega não é seu? Que boa parte da dor que você sente não vem do que aconteceu, mas da maneira como você interpretou. Sêneca nos deixou uma chave poderosa. Nenhuma coisa nos ofende, exceto a nossa opinião sobre ela. A frase é simples, mas ela desmonta o teatro inteiro da nossa reatividade. O que nos fere não são os fatos, são as histórias que contamos sobre eles. Quando alguém te insulta, você pode se perguntar: por que ele me disse isso? Mas a pergunta mais importante é: por que isso me afetou? O insulto é só uma pedra lançada. Você decide se ela atinge seu coração ou se cai no chão sem fazer barulho. Reagir com raiva, tristeza ou ressentimento não é uma resposta automática. É uma escolha. Só que na maior parte do tempo fazemos essa escolha sem perceber. Porque estamos condicionados a tomar tudo como pessoal. Acreditamos que os outros têm o poder de nos validar ou nos destruir. E isso nos torna prisioneiros de suas palavras. O estoicismo te oferece a saída. Recuperar o domínio da sua interpretação. Voltar a ser o autor da narrativa. Porque quando você entende que a sua paz é responsabilidade sua, ninguém mais pode roubá-la. Isso não significa viver de forma indiferente ou fria. Significa viver com consciência. Significa escolher não permitir que o veneno do outro encontre abrigo em você. Significa reconhecer que cada pessoa fala a partir de suas próprias feridas, seus próprios medos, seus próprios limites. Se alguém te agride, talvez esteja implodindo por dentro. Se alguém te ignora, talvez esteja atolado em inseguranças. Se alguém te julga, talvez esteja projetando seus próprios conflitos. Isso não justifica o comportamento, mas explica por que ele não precisa ser carregado por você. A ofensa só encontra morada quando há dentro de nós um espaço receptivo para ela. Quando existe um ego frágil, sedento por reconhecimento, faminto por ser visto, qualquer crítica vira uma ameaça. Mas quando esse ego é educado com humildade e clareza, as palavras alheias passam a ser apenas isso. Palavras. Há uma fortaleza dentro de você que ainda não foi construída. Ela não se ergue com muros altos nem com armaduras pesadas, mas com a prática diária de não se deixar abalar pelo que é externo. Essa fortaleza se chama integridade. E ela começa a ser construída no instante em que você escolhe não reagir, mas refletir. Toda vez que alguém tentar tirar sua paz, você tem duas opções: entregar ou proteger. E proteger não é levantar escudos. É se manter centrado. É saber que o outro tem o direito de dizer o que quiser, mas que você tem o poder de decidir o que vai sentir. Imagine-se como uma rocha diante da maré. A água bate, recua, tenta moldar, mas a rocha permanece. Ela não responde ao mar. Ela simplesmente é. É isso que o estoicismo propõe. Viver com firmeza. Não porque nada te afeta, mas porque você aprendeu a não se afetar por aquilo que não merece espaço dentro de você. O mundo vai continuar tentando te provocar. Mas a verdadeira liberdade começa quando você escolhe não responder a tudo. Quando entende que silêncio também é resposta. E que muitas vezes é a mais sábia. Número 3. O inimigo está na sua cabeça. Você já sentiu aquele peso silencioso que parece crescer mesmo quando tudo à sua volta parece calmo? A mente inquieta que nunca se cala, que repete cenários que não aconteceram, que revive dores que já passaram, que sussurra que você não é capaz. Essa voz sutil, mas insistente, que parece ser você. Mas não é. A verdade é que o maior inimigo da sua paz nunca foi o mundo. Está na sua cabeça e o nome dele é medo. O medo não entra pela porta da frente. Ele chega sorrateiro, disfarçado de prudência, de cautela, de bom senso. Ele diz que está te protegendo, mas está te paralisando. Ele fala como um conselheiro sábio, mas age como um sabotador invisível. O estoicismo nos lembra de uma lição que os antigos sabiam bem. A mente sem governo é o pior tirano. Porque ela não precisa de correntes para te aprisionar.
Basta um pensamento recorrente, uma dúvida repetida, e se, que vira a regra. A história de Samuel sentado em silêncio num banco de parque é um espelho para todos nós. Ele não estava cercado por ameaças reais, mas por pensamentos. E isso foi suficiente para que sua vida ficasse paralisada. Ele tinha tudo para agir, mas agia apenas dentro da própria cabeça. E lá o mundo era escuro. Quantas vezes você adiou algo por medo de fracassar? Quantas ideias ficaram no papel por medo de julgamento? Quantas relações foram sabotadas por medo de se entregar? Você não foi impedido por muros externos, mas por grades internas. E aqui está a parte mais cruel. A mente, quando desgovernada, te convence de que está te protegendo. Ela cria justificativas racionais para que você se afaste da dor. Mas ao fazer isso, ela também te afasta da vida. E viver é, inevitavelmente, arriscar-se. Você não precisa se livrar do medo. Precisa deixá-lo no lugar certo. Medo é um mensageiro, não é um mestre. Ele pode te alertar sobre perigos reais, mas não pode te impedir de caminhar. Quando você entende isso, a voz dele ainda pode falar, mas você não obedece mais sem questionar. A mente é como uma sala com muitos espelhos. Se você se perde entre os reflexos, começa a acreditar que aquilo é o mundo. Mas basta acender uma luz de consciência para perceber que todos aqueles monstros eram projeções, não ameaças reais. E é isso que os estoicos treinavam. Acender essa luz, não para apagar o medo, mas para vê-lo com clareza e seguir adiante apesar dele. A sabedoria não está em eliminar o desconforto, mas em aprender a caminhar com ele. Dominar a mente não é calá-la para sempre. É saber quando escutá-la e quando seguir apesar dela. É tomar de volta o leme que você entregou a pensamentos automáticos, muitas vezes herdados, muitas vezes mentirosos. A prática é simples, mas poderosa. Observe o pensamento, nomeie o medo, questione a verdade por trás dele. Pergunte-se: esse pensamento me ajuda ou me bloqueia? Essa preocupação tem fundamento ou é projeção? Estou criando um problema ou enfrentando um? A diferença entre viver e sobreviver está aqui, na forma como você lida com o que pensa. Se não dominar sua mente, ela vai te dominar. Vai criar prisões mentais com grades invisíveis. E o pior tipo de prisão é aquele em que o prisioneiro acredita estar em liberdade. Samuel só percebeu isso quando escutou a sabedoria de uma mulher que já havia perdido tempo demais com seus próprios fantasmas. Ela disse a verdade que muitos evitam. Os medos não são reais. São fantasmas. E fantasmas não têm força quando você caminha em direção à luz. A mente vai tentar te proteger. Mas você não precisa ser protegido do mundo. Precisa ser protegido de se esconder da própria vida. E isso só acontece quando você decide enfrentar o único inimigo real. Aquele que habita seus pensamentos não examinados. Número 4. A vida que você quer não se constrói sozinha. Você já se viu esperando o momento certo para começar? O dia em que a motivação apareça, em que o corpo colabore, em que a vida finalmente facilite. O ser humano tem esse hábito quase ingênuo de imaginar que em algum lugar do futuro as circunstâncias estarão mais favoráveis. Mas a verdade é simples, e os estoicos não hesitam em dizê-la. Esse momento perfeito não existe. Epicteto nos confronta com uma verdade desconfortável. Como longamente esperar que o mundo se acomode a ti? Ajusta-te tu ao mundo. Ou seja, a vida não será moldada para facilitar seu caminho. É você quem deve se adaptar, com coragem, com disciplina, com firmeza de propósito. A disciplina nesse contexto não é rigidez, é fidelidade. É compromisso com o que você diz querer, mesmo quando o entusiasmo some e o mundo parece querer te empurrar para trás. Ela é o gesto silencioso de quem aparece por si mesmo, todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Quem espera estar inspirado para agir, age pouco, porque a inspiração é volátil, efêmera, filha do acaso. Já a disciplina é um voto que você renova em silêncio. É acordar cedo mesmo sem vontade. É manter a palavra mesmo sem plateia. É dizer não ao conforto passageiro para dizer sim a uma transformação duradoura. O problema é que muita gente confunde viver com leveza com viver sem esforço. E não é isso que os estoicos propõem. O que eles oferecem é algo muito mais profundo. Leveza que nasce da estrutura. Liberdade que nasce da constância. Paz que nasce do alinhamento entre o que você pensa, sente e faz.
Levar a vida a sério é reconhecer que cada escolha tem um peso. Cada sim que você dá ao prazer imediato é um não que você dá ao seu próprio futuro. E cada pequeno esforço que você faz hoje é uma semente invisível plantada no solo do tempo, pronta para florescer quando você menos esperar. Imagine sua rotina como uma construção. Não há mágica, não há salto. Há tijolos colocados um a um. Há dias em que você vai querer desistir. Vai pensar que não está funcionando, que não vale a pena. Mas é exatamente nesses dias que o caráter está sendo forjado, porque o verdadeiro valor da disciplina aparece quando ela é mantida na ausência de qualquer resultado imediato. É fácil ser constante quando tudo flui. O desafio é ser constante quando tudo cansa. E é aí que os estoicos brilham. Eles não buscavam um mundo fácil. Eles buscavam uma alma forte. Não lutavam para mudar o exterior, mas para fortalecer o interior. Epicteto era um ex-escravo. Poderia ter escolhido a amargura, o lamento, a revolta, mas escolheu a filosofia como forma de libertação. Não porque o mundo se tornou mais justo, mas porque ele se tornou mais forte. Ele entendeu que esperar que o mundo mude para então começar a viver é uma ilusão. A vida acontece agora, nas escolhas pequenas, nos gestos repetidos, nos compromissos que você honra mesmo quando ninguém exige. A pergunta é: o que você está fazendo hoje que honra o seu futuro? Porque se você continuar esperando que tudo esteja perfeito, talvez passe a vida inteira apenas esperando. A disciplina não é uma prisão. Ela é a ponte entre você e o que você diz desejar. E atravessar essa ponte exige coragem, exige constância, exige dizer não ao mundo e sim à sua verdade. E quando a disciplina se torna parte de quem você é, você deixa de lutar consigo e começa a fluir com o que importa. O mundo não vai se ajustar para você, mas você pode se ajustar para viver com integridade dentro dele. Número 5. O que te falta talvez seja o que sobra. Você já sentiu que está sempre correndo, sempre ocupado, sempre tentando alcançar algo que nunca chega? Como se houvesse uma promessa constante de que lá na frente, quando você tiver mais dinheiro, mais reconhecimento, mais tempo, então sim, finalmente será possível descansar, respirar, ser feliz. Mas e se eu te dissesse que o que te falta talvez seja o que sobra? Musônio Rufo nos deixou uma verdade afiada como lâmina. A vida feliz consiste em viver de acordo com a natureza, e isso se faz através da razão. E viver segundo a razão não é acumular, é discernir. Não é desejar sem fim, é compreender o que basta. O que sobra na sua vida hoje talvez esteja te impedindo de ver o que realmente importa. O mundo nos treina para buscar sempre mais. Somos condicionados a correr sem perguntar para onde. Crescemos ouvindo que o valor está na conquista, que o amor vem depois da aprovação, que o descanso só é permitido após o sucesso. Mas essa lógica é um buraco sem fundo, porque toda vez que você conquista o que antes parecia o ápice, nasce imediatamente um novo degrau, e a escada nunca termina. O estoicismo nos convida a parar, a olhar ao redor com lucidez e perguntar: eu realmente preciso de tudo isso que busco? Ou fui ensinado a querer o que nem me pertence? Você acumula compromissos, objetos, conexões, expectativas, e se sente vazio. Porque o vazio não vem da falta, vem da desconexão. Quando você se afasta daquilo que é essencial para a sua alma, tudo que sobra pesa. Mesmo as conquistas, mesmo os bens, mesmo os aplausos. Tudo pesa quando não tem raiz na sua verdade. Viver de acordo com a natureza, como disse Musônio Rufo, é viver com simplicidade e propósito. É saber que o corpo precisa de pouco para ser saudável, e que a mente precisa de ainda menos para estar em paz. É entender que o excesso não traz conforto, apenas entorpecimento. O que seria da sua vida se você parasse de medir valor por quantidade? Se você olhasse para sua casa, sua agenda, seu coração e perguntasse: o que aqui é excesso? O que aqui me distancia de mim mesmo? Talvez o que você chame de progresso seja, na verdade, distração. Talvez o que você chama de objetivo seja fuga, fugir do silêncio, do confronto interno, da pausa que revela que você já é o que procura ser. Viver com menos não é viver com limitação, é viver com clareza, é saber onde está seu centro, é caminhar sem o peso do que não é seu, sem o fardo do que esperam que você seja. É ter coragem de abrir mão do supérfluo para tocar o que é essencial. A filosofia estoica nunca foi minimalismo de moda. É minimalismo de alma. É a decisão radical de se livrar do ruído para ouvir a si mesmo.
de abandonar o excesso para reencontrar a medida. E essa medida não é externa. Ela não está na régua da sociedade, nem nos números do extrato bancário, nem na reação dos outros. Ela está na serenidade que nasce quando você finalmente diz: isso basta. Número 6. Você não está perdido, está adormecido. Você já sentiu como se estivesse vivendo por inércia? Acorda, trabalha, cumpre tarefas, responde mensagens, sorri quando precisa, diz que está tudo bem, mas por dentro algo está desligado. Um tipo de silêncio que não é paz, mas ausência. Como se a alma estivesse num canto qualquer, deitada, esperando que você se lembre dela. Talvez você ache que está perdido, mas a verdade é outra. Você está adormecido. E há uma diferença essencial entre essas duas condições. Estar perdido é não saber o caminho. Estar adormecido é saber, mas ter esquecido de olhar. A confusão não está lá fora. Está na névoa que se formou dentro. E Hierocles, um filósofo estoico, oferece uma chave poderosa e direta. O início da salvação é o conhecimento dos próprios erros. Ou seja, o despertar não começa com uma grande revelação. Começa com a coragem de se olhar com sinceridade, de reconhecer os lugares em que você se abandonou, as vezes em que você se traiu em nome da aceitação, do costume, da conveniência. Esse adormecimento não chega com alarde. Ele se instala devagar. Primeiro você começa a aceitar coisas que não combinam com sua verdade. Depois, silencia desejos antigos por medo de parecer ingênuo. Abandona projetos que vinham do coração por falta de tempo, de apoio e de coragem. E quando se dá conta, está vivendo um papel que não é mais seu, cumprindo uma rotina que te afasta, ao invés de aproximar. O estoicismo não é um chamado para que você mude tudo de uma vez. É um lembrete sereno de que você pode voltar. Voltar para si, para aquilo que pulsa de verdade no seu peito, para o que faz sentido sem precisar de aplausos. Mas para isso é preciso admitir: algo se perdeu. E esse algo, quase sempre, é o contato com a própria consciência. Você pode ter se tornado um especialista em agradar, em resolver, em manter tudo funcionando. Mas talvez tenha desaprendido a escutar. E quem não escuta a si mesmo, adormece. Devagar, sem dor visível, mas com uma consequência profunda. Viver se torna sobreviver. A filosofia estoica não nos chama ao heroísmo. Ela nos chama à lucidez. Ela diz: observe. Observe o que pensa, o que sente, o que escolhe. Observe suas ações repetidas, suas justificativas automáticas, porque é nesse terreno que mora a chance de acordar, de se perguntar: estou realmente escolhendo a minha vida, ou apenas reagindo ao que me foi dado? Despertar não é romper com tudo. É voltar a habitar o corpo com presença. É caminhar pela mesma rua, mas com outro olhar. É fazer as mesmas coisas, mas com outra intenção. É lavar a louça escutando a si mesmo. É responder mensagens sem trair o próprio ritmo. É dizer não onde antes você cedia. É dizer sim para o que há muito você adiava. E sim, é desconfortável perceber onde errou, onde mentiu para si, onde se deixou apagar para caber. Mas Hierocles está certo. É aí que tudo começa, porque a dor de acordar é sempre menor que a dor de viver adormecido. Talvez você ache que precisa de uma grande mudança. Mas o despertar raramente começa com uma explosão. Ele vem como uma brisa, um incômodo suave, uma vontade de parar, de respirar, de questionar. E se você escuta esse chamado, a vida começa a reorganizar-se ao redor dessa nova presença. Acordar é se tornar perigoso, porque quando você desperta, o sistema que esperava sua obediência silenciosa se abala. As relações moldadas em sua ausência começam a ruir. Mas o que nasce em troca é precioso: integridade, clareza e coragem. Você não está perdido, você apenas esqueceu que podia voltar. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, esteja com os olhos entreabertos diante de si. Número 7. Dizer sim para o mundo, dizer não para si mesmo. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes cedeu por medo de parecer egoísta, por receio de desapontar, por necessidade de se sentir aceito? Aos poucos, quase sem perceber, você vai saindo de si. Vai se afastando da sua voz, da sua vontade, do seu centro. E quando dá por si, tornou-se refém da imagem que os outros fazem de você. Arriano, discípulo e compilador dos ensinamentos de Epicteto,
traduziu com clareza a raiz desse abandono. Nada é mais miserável do que aquele que sempre está à disposição dos outros. Ser disponível a tudo e a todos pode parecer virtude, mas muitas vezes é uma forma disfarçada de servidão emocional. É o vício de agradar como modo de existência. E o preço dessa servidão é alto. Você se perde de si mesmo. Vivemos numa cultura que glorifica a responsividade, responder rápido, estar sempre online, atender de imediato. Mas o que parece eficiência, muitas vezes é só ausência de limites. Um coração exausto tentando manter-se inteiro enquanto é repartido em pedaços. O estoicismo nos ensina que não devemos pertencer ao mundo antes de pertencermos a nós. E pertencimento começa com fronteiras. Dizer não é um ato de presença. Um gesto de fidelidade interna. Não um não grosseiro, mas um não sereno, firme, limpo. O não de quem sabe que há coisas que não cabem mais, que há compromissos que não honram sua verdade, que há solicitações que violam seu ritmo. Você não precisa justificar tudo. Não precisa se desculpar por escolher cuidar de si. A maturidade emocional floresce quando você entende que respeito não se mendiga. Ele se estabelece. E se alguém só te respeita quando você cede, esse alguém não te vê. Vê apenas a utilidade que você oferece. Quantas vezes sua agenda foi preenchida por obrigações que não são suas? Quantas conversas você manteve por pura formalidade? Quantos encontros aceitou mesmo sabendo que queria estar em outro lugar? Ou consigo mesmo? Esse excesso de sim, de disponibilidade constante, de presença forçada, corrói. Come pouco a pouco a sua paz, sua energia, sua clareza. Você passa a viver num ritmo que não é seu, num roteiro que não escreveu, numa frequência que te esgota. E o mais cruel, começa a sentir culpa quando tenta voltar para si. A culpa é o mecanismo do sistema que te quer obediente. Mas o estoicismo quebra esse ciclo. Ele diz: volte, recolha sua atenção, reivindique seu espaço interno. Pare de dar tanto ao mundo enquanto se entrega tão pouco a si. Você não veio ao mundo para ser útil, veio para ser inteiro. E a utilidade, quando acontece, deve ser consequência da sua inteireza, não uma exigência que te desmonta. Ser bom não é ser acessível sempre. Ser generoso não é ser permissivo. Amor não é sacrifício constante. É escolha consciente. Pense em uma árvore frondosa. Ela dá sombra, frutos, beleza, mas ela também impõe seus limites. Ninguém pode arrancar seus galhos impunemente. Ninguém exige que ela floresça o ano inteiro. Ela tem ciclos, tem estrutura, tem raízes firmes. E por isso, pode oferecer tanto. Seja como essa árvore. Ofereça quando puder. Recolha-se quando precisar. Recuse quando for preciso. O não que você diz ao mundo é muitas vezes o sim mais profundo que você pode oferecer à sua alma. A liberdade não é apenas fazer o que se quer, é também não fazer o que te violenta por dentro. E essa liberdade começa quando você para de viver para agradar e começa a viver para honrar. Número 8. A paz mora em quem não precisa provar nada. Você já reparou como a maioria das pessoas vive em estado de tensão silenciosa? Sempre tentando alcançar algo, sempre adiando o descanso, sempre sentindo que ainda não é o suficiente. Como se houvesse uma plateia invisível julgando cada passo, cada escolha, cada momento de pausa. Como se o direito à paz tivesse que ser conquistado, e não simplesmente vivido. Gaius Musonius Rufus, o professor de Epicteto e um dos estoicos mais pragmáticos da história, nos entregou um dos lembretes mais ignorados da filosofia. O hábito de se contentar com pouco torna a pessoa livre. Essa frase carrega uma provocação. O que exatamente você acha que precisa para ter paz? A maioria dirá que precisa de mais tempo, mais dinheiro, mais reconhecimento, menos pressão, menos cobrança. Mas a verdadeira paz não se encontra nesses intervalos entre problemas resolvidos. Ela nasce quando você começa a precisar de menos. Quando você descobre que não precisa provar nada. Essa liberdade interior é um tipo raro de riqueza. É silenciosa, quase invisível. Não impressiona os outros, mas transforma tudo por dentro. É o tipo de força que te permite sentar sozinho, em paz, sem sentir que está perdendo tempo. Que te permite não responder a uma provocação, não justificar uma escolha, não se consumir por uma crítica. Porque quando você deixa de viver para provar, começa finalmente a viver para ser. O mundo moderno criou uma corrida em que todos correm, mas poucos sabem por quê. Corremos para mostrar que estamos bem, que somos fortes, que somos dignos de admiração.
Mas no fundo, muitas dessas provas são tentativas desesperadas de suprir um buraco que não se preenche com aplausos, nem com vitórias externas. Ele só se fecha com presença, com verdade e com menos. Menos necessidade de estar certo, menos urgência em ser notado, menos medo de desapontar e menos dependência da aceitação dos outros. A paz nasce quando você para de se medir com réguas que não são suas. Quando percebe que muitos dos seus desejos foram herdados, não escolhidos. Que o sucesso que você persegue talvez nem tenha a ver com a sua alma. Que a perfeição que você cobra de si talvez seja só uma tentativa de não ser rejeitado. O estoicismo não nos convida a abandonar o mundo, mas a ocupá-lo com outra postura. Não é um convite à apatia, mas à lucidez. É olhar para dentro e perguntar: por que preciso tanto disso? O que estou tentando provar e para quem? A pessoa que aprende a se contentar com pouco se liberta do barulho. Ela pode ter uma vida simples e ainda assim viver em abundância. Pode perder algo e não perder a si. Pode ser incompreendida sem se fragmentar. Porque a base da sua vida não está no que possui ou aparenta, mas no que é. E ser nesse contexto significa viver em paz com a própria essência. Sem máscaras, sem disfarces, sem necessidade de performance. Você pode começar agora. Olhe para sua agenda. Olhe para seus compromissos. Olhe para os desejos que te movem. Quantos deles nascem do medo? Quantos vêm da comparação? Quantos existem apenas para manter uma imagem? Agora olhe para o que realmente importa. Para quem você ama. Para as pequenas coisas que te nutrem. Para as pausas que você sente culpa por fazer. A paz está nesses lugares. E você tem acesso a ela no exato momento em que para de correr. A liberdade que Musonius Rufus descreve não é utopia. É prática, é escolha, é hábito. Começa pequeno, um não dito com firmeza. Uma decisão tomada sem se explicar. Um momento de descanso vivido sem culpa. Uma resposta atrasada porque você priorizou respirar. A pessoa que não precisa provar nada começa a incomodar. Porque ela não reage como os outros esperam. Ela não corre para defender sua imagem. Ela não se abala por perder uma disputa irrelevante. Mas ela também começa a inspirar. Porque existe algo magnético na calma de quem sabe que já é, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. Você quer paz? Então pergunte a si mesmo: do que eu realmente preciso? E depois tenha coragem de viver a resposta. Número 9. Quando você se reconcilia com quem é, o mundo para de ser um inimigo. Você já sentiu como se a vida estivesse sempre te empurrando? Como se tudo ao redor estivesse em conflito com você? Pessoas, regras, imprevistos, até mesmo o próprio corpo parecem, em certos dias, te sabotar. Mas e se o problema não for o mundo? E se a verdadeira resistência estiver acontecendo dentro de você? Cleantes, sucessor de Zenão de Sítio, e uma das colunas esquecidas do estoicismo antigo, nos oferece uma imagem profunda. Conduz quem segue de boa vontade. Arrasta quem resiste. A vida nos conduz quando nos alinhamos com ela. Mas quando resistimos, ao que somos, ao que sentimos, ao que está diante de nós, ela nos arrasta. E o arrasto é doloroso não porque a vida é cruel, mas porque a nossa desconexão nos torna pesados demais para caminhar com leveza. A verdade é simples, mas difícil de admitir. O mundo externo só se torna inimigo quando estamos em guerra por dentro. Quando você rejeita partes suas, começa a projetar essa rejeição em tudo. As críticas dos outros doem mais, porque confirmam o que você mesmo já diz internamente. Os erros pesam mais, porque você os trata como sinais de fracasso, não como degraus de crescimento. E cada situação se torna uma batalha, porque você está lutando contra si mesmo em silêncio. Há uma violência sutil em tentar ser o que não se é, em sufocar sua essência para caber em expectativas, em trair a própria intuição para agradar. Essa violência interna é que gera o atrito com o mundo, porque ninguém consegue viver em paz enquanto está se agredindo por dentro. A reconciliação começa quando você decide parar de resistir a si mesmo, quando olha para suas contradições com honestidade, mas também com gentileza, quando reconhece que errar não te faz indigno, que sentir não te faz fraco, que ter dúvidas não anula sua sabedoria. Viver com inteireza não é ser imune ao caos, é ser verdadeiro nele. É deixar de agir como se tivesse que se justificar o tempo inteiro por ser quem é. É descansar na própria presença,
mesmo quando o mundo parece não entender. Talvez você tenha aprendido a se cobrar demais, a se esconder, a se moldar. Talvez tenha se acostumado a ser o que esperam, não o que pulsa. Mas a filosofia estoica te oferece outra estrada. Caminhar alinhado com a sua natureza. Não com indulgência, mas com respeito. Não com preguiça, mas com discernimento. Cleantes nos lembra: o universo não é seu inimigo. Ele apenas se torna mais duro quando você o enfrenta como se fosse. Quando você para de se opor ao que é e começa a fluir com o que pode ser, algo muda. A resistência dá lugar à aceitação. Não a aceitação passiva, mas a madura. Aquela que diz: isso sou eu agora, e a partir disso posso crescer. Reconcilie-se com o que você sente vergonha, com o que você esconde e com o que você critica em silêncio toda noite antes de dormir. Dê nome, dê espaço, porque quando você se acolhe, o mundo já não precisa te atacar. Ele passa a refletir o respeito que você aprendeu a oferecer a si. Não é mágica, é prática. É um processo que começa com silêncio, com pausas, com a coragem de parar de correr e de parar de se comparar. A vida te conduz quando você diz sim ao que é essencial, e te arrasta quando você insiste em lutar contra sua própria verdade. Não deixe que o atrito vire destino. Faça da reconciliação o início de um novo caminho. Número 10. O que te ocupa nem sempre te constrói. Você já se pegou fazendo tudo certo e mesmo assim se sentindo vazio? Como se tivesse seguido todas as instruções, cumprido as tarefas, atendido às expectativas, mas ainda faltasse algo que você não sabe nomear. Essa sensação de deslocamento não nasce da falta de ação. Ela nasce do excesso de direção sem propósito. De uma vida ocupada, mas não orientada. De um esforço imenso, mas desconectado daquilo que realmente importa. Zenão de Cítio, o homem que deu os primeiros passos do estoicismo ainda nos becos de Atenas, resumiu em uma frase toda a proposta da filosofia que criaria. A felicidade é uma vida vivida de acordo com a virtude. E aqui virtude não é moralismo, nem uma lista de regras. Virtude é alinhamento, é integridade entre pensamento, ação e propósito. Você pode estar fazendo muito, mas será que está caminhando na direção certa? Ou está apenas se movendo para não parar? Em um mundo que glorifica a velocidade, a produtividade e a performance, parar para perguntar: por que estou fazendo isso? Parece subversivo. Mas é essa pergunta que separa quem vive de quem apenas se mantém ocupado. É fácil confundir atividade com realização, marcar tarefas, acumular entregas, preencher cada hora do dia. Mas sem sentido, sem direção, até o movimento se torna prisão. Você pode estar ocupado e ainda assim, estar longe de si. O estoicismo nos convida a um tipo diferente de produtividade. Aquela que constrói caráter, que fortalece a alma, que aproxima você da sua essência. Não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer com sentido. De que adianta conquistar tudo se você se perdeu no caminho? De que serve alcançar o topo se não reconhece mais quem você se tornou para chegar lá? Você não precisa de mais velocidade. Precisa de profundidade. Precisa de presença. Precisa de coragem para questionar o que todos aceitam como certo. Para romper com a lógica de que estar ocupado é sinônimo de estar no caminho certo. Quantas vezes você disse sim a projetos, compromissos, relacionamentos, apenas porque parecia o que se esperava? Quantas vezes preencheu sua agenda para não precisar encarar o silêncio? Quantas vezes trabalhou sem alma, amou sem entrega, ajudou sem intenção? O verdadeiro progresso acontece quando o que você faz está em sintonia com quem você é. Quando a ação nasce da clareza e não do medo de parar. Quando o fazer se torna a expressão do ser. Você não está aqui para ser eficiente. Está aqui para ser inteiro. E inteireza exige pausa. Exige discernimento. Exige perguntar todos os dias: isso me aproxima de quem eu quero ser ou apenas me mantém em movimento? Zenão nos lembra que a felicidade não está no resultado, mas no modo como caminhamos. Na virtude, na coerência, no valor interno do que se faz, não apenas na validação externa do que se mostra. Talvez você não precise mudar tudo. Talvez precise apenas voltar ao centro. Rever seus compromissos. Questionar o que tem feito por medo, o que tem aceitado por hábito, o que tem mantido por conveniência. E talvez ao fazer isso descubra que grande parte do seu cansaço não vem do quanto você faz, mas do quanto você se ausenta de si enquanto faz.
O mundo vai continuar a te aplaudir por estar ocupado, mas sua alma só vai florescer quando você começar a se perguntar: isso aqui é meu? Número 11. Onde há silêncio, há retorno. Pare por um instante, não pule, apenas pare. Feche os olhos, se puder, e perceba o som ao redor. Talvez haja vozes, motores, aparelhos, música. Talvez haja silêncio. Mas mesmo no silêncio exterior você sabe. A mente continua falando, comentando, julgando e planejando. A mais inquieta de todas as companhias. Vivemos em uma era onde o barulho virou normal. Não apenas o barulho do trânsito ou das notificações, mas o barulho interno. A sobrecarga de pensamentos, preocupações, metas, comparações. Uma tempestade constante que impede o que há de mais simples e mais precioso. Escutar. Não escutar os outros e escutar a si. Hecato de Rhodes, herdeiro da tradição estoica na transição entre escolas, disse: a tranquilidade surge quando nada é mais importante do que estar em harmonia consigo mesmo. E essa frase carrega um segredo antigo. Há uma paz que não depende do mundo parar. Ela nasce quando você para. Quando você se alinha consigo. Quando deixa de fugir da própria presença. Mas isso exige coragem, porque o silêncio é brutalmente honesto. Ele não distrai, ele revela. E quase sempre, o que ele revela primeiro é incômodo. O cansaço que você fingia não sentir. A raiva que você enterrou. A saudade que você abafou. A dúvida que você tentou resolver com pressa. No silêncio, não há máscaras, não há desculpas, não há palmas. É só você diante de si. E é nesse encontro que nasce a possibilidade de verdade. A sua verdade. Aquela que você perdeu tentando cumprir expectativas. Aquela que você sufocou para não desagradar. Aquela que ainda sussurra, mesmo abafada por todo o ruído. Os estoicos não buscavam o silêncio como fuga, mas como retorno. Um retorno àquilo que não muda com o tempo. A parte de você que permanece mesmo quando tudo ao redor se desfaz. E é por isso que eles escreviam. Refletiam. Repetiam perguntas. Porque sabiam que sem silêncio não há clareza. E sem clareza não há virtude. Você pode viver uma vida inteira ocupado, funcional, produtivo, e ainda assim não se conhecer. Pode ajudar todos ao redor e ainda assim não estar em paz. Pode ser admirado e ainda assim se sentir profundamente só. Porque enquanto sua mente for um campo de batalha, o mundo será um espelho dela. O silêncio cura porque ele quebra o ciclo. Ele não oferece respostas prontas. Ele apenas dá espaço para que as perguntas certas finalmente apareçam. E quando elas aparecem, a mudança não precisa de força. Ela nasce como consequência, natural, firme, duradoura. Mas esse silêncio precisa ser buscado, cultivado. Não como ausência de som, mas como presença de si. Um momento do dia em que você não representa, não justifica, não corre, só respira, observa e escuta. Um lugar em que você se trata como alguém digno de atenção. Número 12. A calma também é uma escolha diante do caos. Talvez você já tenha sentido isso. O coração acelerado sem motivo claro, a respiração curta, os ombros tensionados como se estivessem carregando o peso de tudo. Você diz que está tudo sob controle, mas dentro há um incêndio. E o mais angustiante é perceber que esse incêndio não veio de fora. Ele foi aceso, alimentado e mantido ali, em silêncio, por dentro. Diógenes da Babilônia, um dos mestres da chamada Escola Média do Estoicismo, viveu em tempos onde a estabilidade era tão instável quanto agora. Ainda assim, ele afirmava com serenidade: nenhuma situação humana é tão severa que a alma não possa preservá-la em equilíbrio. Uma frase que carrega uma promessa, a de que mesmo diante do caos existe uma possibilidade de escolha. E essa escolha se chama calma. A calma não é passividade, não é resignação, é força contida, é domínio interno, é a recusa em entregar sua paz à tempestade alheia. É saber que nem tudo pode ser controlado, mas que você pode se controlar mesmo assim. É essa autonomia que os estoicos chamavam de liberdade real, a liberdade de manter a alma em ordem, mesmo quando o mundo está em colapso. Mas isso exige treino, porque o impulso natural é reagir, explodir, acusar, ceder ao medo, acreditar que se você gritar mais alto talvez consiga parar o barulho. Mas o barulho não para. O mundo não vai desacelerar para que você recupere o fôlego. Por isso, ou você aprende a cultivar a calma por dentro, ou passará a vida sendo carregado pelo caos de fora.
E essa calma não é algo que aparece de repente. Ela é construída como um templo, tijolo por tijolo, escolha por escolha, resposta por resposta. Você pode começar hoje, não respondendo imediatamente, não tomando decisões no pico da emoção, não aceitando convites que violentam seu ritmo. A calma começa quando você aprende a se escutar antes de agir. É preciso ter humildade para reconhecer que a sua pressa nem sempre é urgência real, que o seu julgamento nem sempre é lucidez, que o seu medo nem sempre é prudência. É nesse espaço de questionamento que nasce a possibilidade de respirar antes de responder, de observar antes de julgar, de acolher antes de rejeitar. O caos não é um vilão, ele é apenas a face mais sincera da vida. A vida não promete equilíbrio, mas ela oferece algo mais profundo, a chance de se tornar o próprio eixo, de ser alguém que caminha por dentro do furacão e, mesmo assim, mantém o olhar firme, o gesto sóbrio e a alma em ordem. A calma, neste sentido, é rebelião. Num mundo que vive em modo de urgência, quem age com serenidade desafia o sistema. Não por omissão, mas por consciência. Porque quem está calmo pode ver o que os outros não veem. Pode ouvir o que o barulho abafa. Pode decidir com clareza quando todos estão reagindo por impulso. Não é simples, mas é possível. Diógenes sabia disso. E por isso ensinava seus discípulos a cultivar a tranquilidade como um bem inegociável. Porque a paz interna não é a ausência de problemas. É a presença firme de alguém que aprendeu a não ser moldado pelo que está fora. Hoje talvez você não consiga controlar tudo, mas pode escolher como respira diante disso. Pode decidir se vai absorver o pânico ou transformá-lo em atenção. Pode recusar o convite ao desespero e aceitar o chamado da sobriedade. Porque a calma também é escolha, e talvez seja de todas a mais urgente. Número 13. Nem toda dor merece morada. Você já se sentiu profundamente ferido por algo que, com o passar do tempo, perdeu o impacto que antes parecia absoluto? Como se, num segundo olhar, aquela dor que tanto consumiu seus dias tivesse se revelado menor, quase inexistente? Essa percepção não é engano, é clareza. Uma clareza que só chega quando você para de se apegar à primeira impressão. Quando deixa de tratar cada desconforto como uma sentença. Antípatro de Tarso, antigo estoico, escreveu: não devemos julgar nada como bom ou mal com base na aparência, mas pela natureza daquilo que é útil à virtude. Essa frase é um convite à maturidade emocional, uma lembrança de que nem tudo o que fere, forma, e que nem toda dor merece morada dentro de nós. O que perturba não é apenas o que acontece, mas a maneira como interpretamos o que acontece. A mente humana é uma artista talentosa, pinta histórias complexas a partir de traços simples. Um olhar atravessado se transforma em rejeição. Um silêncio se torna desprezo. Uma crítica vira condenação. E assim vamos edificando castelos de dor sobre fundações frágeis, feitas de suposições. O estoicismo nos propõe um caminho inverso, um retorno à essência. Ele diz: antes de reagir, reflita. Antes de se ferir, questione. O que estou sentindo tem fundamento ou é uma projeção? Isso que me dói me edifica ou me sabota? Isso me aproxima da virtude ou apenas me afunda no orgulho? Muitas das dores que carregamos vêm não da realidade, mas do nosso apego à forma como queríamos que ela fosse. Queríamos que nos entendessem sem esforço, que nos tratassem com delicadeza constante, que o mundo lesse nossas intenções antes de ouvir nossas palavras. E quando isso não acontece, nos machucamos. Mas será que essa dor é justa ou é só expectativa não correspondida? Nem toda dor precisa virar identidade. Você não precisa ser a soma dos seus traumas. Pode ser a clareza que veio depois deles. Pode ser o olhar que aprendeu a não se abalar com o que não merece altar. Porque veja, há feridas que você recebeu de outros, mas há feridas que você mesmo renova dia após dia, ao reviver narrativas antigas, ao acreditar que ainda precisa se defender de algo que já passou, ao manter aberta uma janela que já poderia estar fechada. A dignidade em dizer: isso me machucou, mas não me define. A força em reconhecer que certas dores só continuam vivas porque você lhes deu morada, porque lhes ofereceu espaço, repetição, presença. O estoico não é indiferente à dor. Ele apenas não se rende a ela. Ele aprende a distinguir entre o que sente e o que decide fazer com o que sente. Ele trata a dor como visita, não como hóspede fixo. Ele observa, acolhe, compreende, mas não constrói templo em nome do sofrimento. Você pode começar agora.
Olhe para aquilo que tem doído. Pergunte-se com firmeza: isso é meu ou é uma história mal contada? Isso é verdade ou é só um reflexo distorcido da minha carência? Isso me transforma ou apenas me paralisa? A resposta não precisa vir imediatamente, mas a pergunta já começa a libertar. Nem toda dor merece morada. Algumas merecem ser vistas, compreendidas e, com respeito, deixadas para trás. Número 14. O que você quer diz muito sobre quem você é. Se alguém te perguntasse agora, com sinceridade e sem julgamento: o que você quer da sua vida? Você saberia responder com clareza? Não uma resposta automática, herdada, socialmente correta, mas uma resposta sua, nascida da parte mais silenciosa da sua consciência. Crísipo de Solis, um dos maiores arquitetos da filosofia estoica, escreveu: a alma não pode ser pura se estiver dividida entre muitos desejos. E o que ele chama de pureza não tem nada de santidade ou perfeição. É coerência. É inteireza. É o alinhamento entre querer e ser. Vivemos em uma era de múltiplos desejos. Queremos estabilidade, mas também novidade. Queremos liberdade, mas também controle. Queremos profundidade, mas nos deixamos levar pela distração. E no meio de tantos quereres nos perdemos. Nos tornamos ansiosos não pela falta, mas pelo excesso. Não pela escassez de caminhos, mas pelo medo de escolher um só. A alma dividida é uma alma cansada. Não encontra repouso em lugar nenhum porque carrega dentro de si uma multidão de vozes pedindo direções opostas. E nenhuma delas é verdadeiramente sua. São vozes herdadas da família, da cultura, do tempo, da insegurança. O estoicismo não nos convida a querer menos. Ele nos convida a desejar com consciência. A perguntar: esse desejo nasce da minha essência ou da minha comparação? Isso que quero de fato me honra ou apenas me distrai? Estou vivendo a partir da intenção ou da reação? Porque querer todo mundo quer, mas poucos sabem o que realmente desejam. A maioria apenas responde ao que o mundo oferece. Uma vitrine de sonhos pré-formatados. E quanto mais você deseja o que não nasceu de dentro, mais distante fica de si. A clareza do desejo é um ato de coragem. É dizer não a 1000 possibilidades para dizer sim ao que te constrói. É aceitar que você não pode ter tudo. E que isso é bom. Porque a alma não floresce em terreno disperso. Ela precisa de direção, de intenção, de um sim que tenha peso. Talvez você esteja exausto porque está tentando viver várias vidas ao mesmo tempo. A vida do profissional admirado, do corpo ideal, do parceiro perfeito, do filho exemplar, do espírito iluminado. E nenhum desses papéis sozinho te contém. Porque você não é papel. Você é pessoa. E pessoas precisam se escutar, se permitir, se escolher. Crísipo fala de pureza como foco. E foco como libertação. Quando você sabe o que quer, as decisões se tornam mais simples. Não menos desafiadoras, mas mais honestas. Você deixa de aceitar o que vem apenas porque está disponível. Passa a se perguntar: isso cabe na vida que eu escolhi viver? A alma pura, nesse sentido, é aquela que não se arrasta de um desejo a outro como quem implora por sentido. É a que escolhe poucos caminhos, mas caminha por eles com firmeza. A que não precisa provar tudo, viver tudo, conquistar tudo. Porque entendeu que a profundidade vale mais que a variedade. E você? O que realmente quer? Consegue sustentar esse querer com ações? Com renúncias? Com presença? Essa pergunta não é fácil. Mas a resposta, quando vem, muda tudo. Porque ela não apenas revela quem você é. Ela começa a moldar quem você será. Número 15. O olhar de cima é o que liberta. Feche os olhos por um momento e imagine isso. Você em pé no alto de uma montanha, observando o mar lá embaixo. As ondas colidem umas com as outras. O vento sopra forte. As correntes se chocam e se dissolvem. Mas ali de onde você está há uma paz inabalável. Nada disso te atinge. Você vê, entende, contempla, mas não se mistura. Posidônio, um dos estoicos mais contemplativos e espirituais, nos oferece essa imagem como um modo de viver. Devemos elevar nosso espírito acima da perturbação do corpo e da vaidade do mundo, como quem observa o mar do alto de uma montanha. Essa não é uma fuga, é uma escolha. A escolha de habitar um ponto de vista mais alto, de viver com perspectiva, de parar de reagir ao que acontece na superfície e começar a responder a partir da profundidade. É disso que se trata o olhar estoico. Não uma indiferença ao mundo,
mas uma liberdade dentro dele. É o entendimento de que o caos existe, que a dor virá, que a perda é certa, mas que nenhuma dessas realidades precisa dominar seu espírito. Porque o que está fora te atinge até o ponto onde sua consciência permitir. O que te destrói não é o que acontece, mas o modo como você se vê dentro do que acontece. Você pode viver a vida como quem está dentro da onda, sempre lutando para não afundar. Ou como quem subiu um pouco mais alto, não para negar o mar, mas para compreendê-lo. Esse olhar de cima é o que liberta. Ele te lembra que você não é a correnteza, você é quem observa. Você é quem escolhe como seguir. Quantas vezes você já se deixou afundar por pensamentos passageiros? Quantas vezes reagiu como se tudo fosse definitivo? Como se aquele erro, aquela crítica, aquele momento fossem o fim. Mas o tempo passou, não passou? E você seguiu. O que parecia absoluto revelou-se pequeno. O que parecia eterno se dissolveu. O olhar de cima não vem com arrogância. Vem com humildade. Com a sabedoria de quem reconhece que tudo muda. E por isso não vale a pena se agarrar ao que não permanece. Vem com a maturidade de quem para de se explicar, de quem para de se abalar por pequenas vaidades, de quem vive para ser e não para parecer. E é por isso que, ao fim de tudo, essa talvez seja a mais valiosa lição. Subir, não fisicamente, mas espiritualmente, em consciência, em presença, em integridade. A cada dia um degrau, a cada escolha uma elevação, a cada silêncio um repouso mais alto. E então, um dia, você olha para baixo, não para julgar, mas para entender o quanto caminhou, o quanto deixou de carregar, o quanto libertou. Esse é o ponto final desta série, mas também o ponto de partida de uma nova vida. Uma vida onde você não reage como quem é empurrado, mas vive como quem escolheu onde pisar. Uma vida onde sua alma é o topo da montanha, e não o fundo do mar. E se você chegou até aqui, algo já mudou. O olhar já se transformou. Agora é seguir. Com menos ruído, com mais verdade, mais calma e com coragem. Você já sentiu como se estivesse navegando em um mar de incertezas, procurando uma bússola para guiar seu caminho? Se a resposta for sim, tenho um convite especial para você. Imagine ter um mentor, um mestre que possa oferecer a orientação e o apoio que você precisa para encontrar sua direção. É com alegria que lhe apresento o e-book Arte Estoica. Mais do que um livro, é um companheiro na sua jornada de autodescoberta. Este guia foi cuidadosamente elaborado por nós do canal Estoico, para ajudar pessoas como você, que buscam orientação, clareza e propósito em meio às complexidades da vida. Convido você a se juntar a esta aventura de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Permita-se a experiência de ter um mestre ao seu lado, orientando cada passo do seu caminho. Não espere mais. Clique no link abaixo e adquira já o seu e-book. Junte-se a nós nesta jornada de autoconhecimento e descubra como a filosofia estoica pode iluminar o seu caminho. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!